Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 151 e recebemos o professor Roberto Bueno para a conversa sobre Carl Schmitt. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. No dia 2 de maio, o podcast Filosofia Pop completa 7 anos. Vai rolar um sorteio de alguns livros em nosso perfil no Instagram. Para participar, siga nosso perfil, curta a postagem dessa promoção, marque seus amigos e boa sorte. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Completando 7 anos, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o podcast, para compartilhar aquele episódio que mais gostaram, as histórias que mais curtiram, os temas que só ouviram pela primeira vez, talvez, no nosso podcast. Seria interessante para a gente fazer essa comemoração e aumentar o alcance do podcast nesse momento para que ele tivesse mais força para continuar. É importante dizer que o podcast Filosofia Pop não pretendia somente trazer temas e assuntos diferentes para o palco da filosofia, mas fazer com que esses temas, esses assuntos fossem abordados e transformassem a própria prática da filosofia, a imagem que as pessoas têm da filosofia, aproximar-se a filosofia do cotidiano das pessoas. Não sei se a gente conseguiu fazer isso, porque o podcast ainda é um meio muito elitista no país, mas de todo modo, é bom ouvir histórias e é bom que a gente continue esse caminho juntos, como se a gente estivesse constituindo um mecanismo de comunicação diferente, uma espécie de rádio pirata que pudesse trazer mensagens que não são aquelas da grande mídia em um tempo que não é aquele das grandes mídias também. Então vamos para a nossa conversa com o professor Roberto Bueno sobre Carl Schmitt. Hoje a gente conversa com o professor Roberto Bueno, direto de Uberlândia. Ele é professor da UFO, pós-doutor em Filosofia do Direito e do Estado pela Univem de Marília, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia Política pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Univem de Marília, especialista em Direito Constitucional e Ciência Política pelo Centro de Estudos Constitucionais de Madrid, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. O professor Roberto Bueno tem um trabalho muito importante sobre Carl Schmitt, e é esse autor que a gente vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou perguntar primeiro, professor, aquela pergunta sobre como o senhor encontrou Carl Schmitt como tema das suas investigações, e acho que aí dá para ter uma ideia também de quem é esse autor, o que significa esse autor na sua trajetória. Então, eu começo a me aproximar um pouco mais do pensamento de Carl Schmitt quando eu estive estudando, né, na Espanha, especificamente em Madrid. Né? Lá eu tive contato na pós-graduação com alguns colegas que trabalhavam esse assunto, né? Outros também que não eram exatamente da Universidade Autônoma de Madrid, onde eu estava, também, né, autores importantes que trabalhavam com Carl Schmitt, também no local onde eu estudava, onde eu fiz uma especialização em Direito Constitucional e Ciência Política, o Centro de Estudos Constitucionais de Madrid. É um local também que tinha muitos recursos, né? Tinha muitos recursos bibliográficos, e era um local também onde Carl Schmitt, no seu momento, tinha publicado textos, né? Na revista do próprio centro. Então, eu fui me aproximando dessa maneira a obra do Carl Schmitt e também pelo meu interesse, que foi sempre muito grande,
pelo fenômeno do nacionalsocialismo, né? Então, pelos dois lados, eu fui me aproximando a esse autor e ao período, né? E ao contexto da República de Weimar, que para mim foi sempre um tema, um objeto que sempre me causou muito interesse, dado que se trata de um momento histórico de crise, grave crise, que acaba conduzindo ao que nós viemos a conhecer como um grave fenômeno que foi o nacionalsocialismo, né? E, bem, foi uma crise política, uma crise econômica, derivada de uma derrota na guerra de 14-18, e que, digamos assim, foi bastante capaz de demonstrar a incapacidade das forças republicanas, e digo forças republicanas de uma maneira muito ampla, para se constituir enquanto um anteparo forte o suficiente contra as emergentes forças de extrema-direita naquele contexto de Weimar, né? Por vários motivos, né? Mas foram insuficientes. A esquerda mais radical, a esquerda menos radical, o grupo católico, os centristas, todos eles se revelaram insuficientes de perceber o perigo que estava por vir e de constituir uma força eficiente e suficiente para conter a ascensão do nacionalsocialismo e extrema-direita. Então, por aí que eu acabei me aproximando ao Carl Schmitt. É curioso, eu vou comentar por mim, quando eu ouvi falar do Carl Schmitt, foi na época do golpe de 2016, que um colega falou assim, não, agora temos que voltar a estudar política, mas temos que voltar a estudar Carl Schmitt. Mas me parece que a ideia era voltar a pensar a política como schmittiana, como se tivesse saída em relação a essa política. E aí que está um ponto que eu acho que é um nó da situação. Como que você acha que a gente deve se aproximar do Carl Schmitt? Eu acho que aí tem autores que falam, não, esse autor deve ser relegado, ele deve ser esquecido, deve ser engavetado. Outros falam, não, é possível recortar conceitos e utilizá-lo, né? Eu acho que tem um cuidado que o senhor tem de recontextualizá-lo, que eu acho muito importante ressaltar também. Então, Marcos, né, os nossos ouvintes, quando nós nos dedicamos academicamente a algum autor, né, de uma maneira mais apurada, mais cuidadosa, isso longe está de querer dizer que nós estamos concordando com o que este autor está a propor, né? Eu estudo Florestan Fernandes, eu estudo Nelson Werneck Sodré, eu estudo muitos autores, né, nacionais e estrangeiros. Isso não quer dizer que eu concorde plenamente com tudo quanto dizem. Há autores com os quais eu convirjo mais, é óbvio, com Darcy Ribeiro, com esse que acabei de citar, né? É óbvio que eu concordo muito mais com Atílio Boron do que com o Huntington, né? Nas suas análises geopolíticas. Isso é óbvio, né? Óbvio que eu concordo muito mais com as teorias, né, contra-neocolonialistas, né, com Fanon, do que com alguns espécimes nacionais deste momento que conduzem a nossa política econômica. Isso é óbvio. Agora, nós não podemos dispensar os bons autores pelo fato de que eles se encontram à nossa direita, né? Eu não deixei de ler o Mein Kampf quando eu fui escrever a minha tese, né? Seria uma sandice isso. Nós temos que conhecer os métodos dos nossos adversários para reconhecer, ou às vezes inimigos mesmo, para reconhecer como é e quando eles estão sendo aplicados, para ver as consequências disso, né? Então, é muito importante que nós não entremos, para usar uma palavra da moda, né, com o perigo que isso implica, na cultura do cancelamento, né? Isso só serve para uma coisa, para nós nos distanciarmos do conhecimento. Isso é algo que nós não podemos realizar, é um passo que nós não podemos dar, né? Quer dizer, tudo que eu não gosto, que parece que não... Eu cancelo. Nós estamos reduzindo o nosso mundo cognitivo, nós estamos reduzindo os nossos objetos de conhecimento, isso antes de nos
facilitar a emancipação, a autonomia, promove um movimento contrário, né? Nos distancia das vias de acesso à nossa soberania, à nossa autonomia enquanto seres pensantes e enquanto seres políticos. Então, é realmente o contrário que a gente precisa fazer. Então, ao passo em que também estudo Schmitt e todo aquele contexto da República de Weimar, eu estudo dentro daquele contexto outros personagens dos quais eu tenho muito maior simpatia também, né? Hermann Helle, né? Por exemplo, né? Posso ter algumas concordâncias, outras mais, com Franz Neumann, né? Otto Kirchheimer, que aliás foram alunos de Schmitt, né? Então, é importante que a gente tenha essa aproximação aos autores, e no caso de Schmitt, é um erudito, né? É um homem realmente, desde a perspectiva intelectual, admirável. Enquanto, digamos assim, indivíduo, né? Ou até intelectual, digamos, à procura de uma inserção na institucionalidade, nesse aspecto eu já sou muito mais crítico, né? Acerca do seu valor. Agora, do ponto de vista intelectual, da sua obra, é inegável que se trata de uma obra singular, né? E seria uma estultice desprezar, né, pelo fato de que é um homem que fez escolhas altamente depreciativas de si próprio, né, e que atentaram contra a dignidade, contra a vida, né, de milhões de pessoas, né? Ele sustentou o regime nacional socialista, né? Ele apoiou aquilo. E disto nunca se retratou, diga-se de passagem, né? Nunca assinou, não que isso fosse ajudar em muito, né? Porque afinal de contas o pecado era grande demais, né? O erro, se é que erro foi grande demais, né? Quer dizer, quando estávamos no julgamento de Nuremberg, não bastava alguma daquelas pessoas pedir desculpas pelo ocorrido, não tem mais o que fazer, né? É um erro grande demais para não se dar conta enquanto se comete. E fazendo um pequeno parênteses, né, Marcos? Algo similar ocorrerá no Brasil daqui a alguns anos. Esses responsáveis pela morte de 1 milhão de pessoas, eu estimo que nós estamos em muito mais que 600 mil pelo fenômeno da subnotificação, eu estimo que nós teremos um fato similar. Eu não sabia disso que estava acontecendo, eu não soube na época disso, eu não fui informado, eu era do Ministério, mas não chegou até a minha informação. Então nós teremos um monte de pessoas, um aglomerado de gente dizendo que não é culpa sua, que não sabia, né? Que não podia, se soubesse, não teria agido daquela forma. Nós vamos ter muitos argumentos desse tipo. Gente que não merece desculpa, gente que merece um julgamento sério, honesto e justo, e com as devidas provas, prisão. Prisão e dura prisão, né? No mínimo, né? Já que aqui no Brasil não temos formalmente a pena de morte, apenas existe na prática contra as pessoas pobres. Esta sim tem pena de morte na prática. E executada pelo guarda da esquina, não pelo Poder Judiciário. É assustadora a atualidade do Carl Schmitt pelo contexto que você falou, da crise econômica, da crise política, do quadro que isso possibilita para a ascensão de um tipo de pensamento conservador, por ele articulado. Mas eu vou te perguntar, então, sobre o conceito de política. O que para o Carl Schmitt é a política, para a gente poder começar a entrar no pensamento dele? Sim. O Schmitt, ele concebe o conceito do político, né, a partir de uma definição muito clara. O político, para ele, é a oposição entre amigo e inimigo, né? A rigor, não é uma invenção, não é uma criação schmittiana, mas ele busca isso, este conceito, de um pensador Barrientos, Álamo Barrientos, que é um pensador espanhol de vários séculos antes, né? Então, este espanhol não chegou a desenvolver muito a ideia, mas está lá em potência, em latência, né? Esta ideia, que é de onde ele vem a recolher esta oposição amigo-inimigo
que aí sim Schmitt transforma isso no seu conceito do político, né? Então, para o Schmitt, o político se resume à possibilidade, né, de definição do inimigo. O inimigo é aquele que pode nos causar até mesmo um dano físico e até mesmo a morte. E, portanto, nós temos de reagir nesta mesma dimensão, né? Podendo causar ao inimigo a morte. Ao inimigo público é o inimigo privado, né? Inimigo público cabe ao Estado definir, né? Aí há uma série de desdobramentos nessa questão da inimizade privada, que não seria exatamente algo tão relevante, né? Mas o Estado também pode definir o inimigo exterior, externo, né? Teríamos um inimigo interno, que o Estado pode definir quem é, e nós já temos algumas relações e ilações possíveis com a teoria da segurança nacional, né, como teve no Brasil durante as ditaduras, e durante as ditaduras normalmente existem, né, o inimigo interno, e também o inimigo externo. Né? Aí cabe o Estado definir quem é para que organize as forças internas para combater este inimigo externo. Então, aí são as guerras também externas. Né? Então, de uma forma muito sintética, o conceito do político do Schmitt é isso, né? É essa possibilidade de definir quem é o inimigo, né? O outro. Né? E quanto ao amigo em si, esta é uma palavra que acaba, sim, é possível abordar, é possível conversar sobre ela, mas ela passa num segundo plano. Passa para um segundo plano que, inclusive, é muito pouco tratado pela literatura. Né? Muito se fala sobre o inimigo no Schmitt e muito, muito pouco sobre o próprio conceito do amigo. Né? Que, aliás, também é uma outra expressão, é um binômio aqui, que tem também uma similaridade na filosofia do Emmanuel Levinas. Né? Mas aí já é algo que o próprio Schmitt nem trata muito. Né? Nesse lidar com o outro, você está sempre pensando nessa relação com o inimigo. Eu acho interessante que o Schmitt não fala só de excluir, mas de exterminar o outro. Tem a ideia é de distinguir o outro. Então não tem uma relação de tensão que vai se manter como uma estruturação de um poder contínuo, né? Você precisa do outro. Não. Parece que o objetivo final tá implícito no Schmitt também isso, não é? Há uma ideia no Schmitt que é a da homogeneidade, né? Então, o conceito de homogeneidade, o conceito de unidade política, né, é um elemento importante na gramática, né, política do Schmitt, e a realização da homogeneidade implica, então, a exclusão. Né? A exclusão, não a inclusão, a exclusão. E estas formas, dentre as formas de excluir o diferente, né, está a sua eliminação física. Algo que fica muito claro a partir de 1933 na obra do Schmitt. Por que a partir de 1933? Porque a partir do dia 1º de maio de 1933, juntamente com o Heidegger e outros milhões, 1º de maio, dia do trabalho, né? Com outros milhões de alemães, eles se filiam ao Partido Nacional Socialista. Agora, já em 1932, havia uma obra do Schmitt, que ele começa a apontar um pouco, né, para um caminho diferente do que ele vinha seguindo, que é a legitimidade, legalidade e legitimidade. Né? Legalité und Legitimität. Então, o Schmitt começa a virar um pouco, né? Começa a virar um pouco nessa obra. Mas é, indiscutivelmente, a partir de 1933, quando da sua adesão ao partido, que ele vai, né, reeditar, inclusive, a sua obra O Conceito do Político, Der Begriff des Politischen, e esta edição de 1933 tem alterações relativamente à edição de 1932, que é uma edição que serve de base, normalmente, para as traduções mundo afora. Não é a edição de 1933, com as modificações que ele faz no conceito do político, na obra, o título é esse, né? Para torná-la palatável ao regime nacional-socialista. Veja, o primeiro escrito mesmo do conceito do político é de 1927.
né? O livro sai em 32, né? Antes, portanto, aí da ascensão do regime, mas ainda assim foi preciso realizar algumas mudanças. Quem trata muito bem digamos, dessas mudanças, é o professor Alexandre Franco de Sá, com quem eu tenho fraternas discordâncias, né? E ele editou recentemente um livro que é o Conceito do Político comparado, né? Então ele compara as duas edições, de 32 e 33, e ali se vê um conjunto importante de mudanças, né? Que aconteceu, que o Schmitt introduziu, né? Conceitos, palavras-chave, né? Explicações, retira alguns trechos, põe outros trechos, né? Torna a obra bastante palatável ao ascendente regime. Mas mesmo assim, né? Talvez não tenha ficado de todo satisfatório, assim como a atuação do Schmitt, porque em 36 ele vem a sofrer uma campanha, né, por parte de segmentos do regime, não apenas das SA, né, das SS e tal, mas porque o tinham como um incômodo, né? Eu, sinceramente, para mim, eu tenho que não se tratava de uma campanha contra o Schmitt pelo fato de ele, digamos assim, ser percebido como alguém que não tinha aderido realmente ao regime, né? Ele realmente aderiu de última hora. Quando chegaram ao poder, ele, né, se apresentou meses depois. Para mim, a interpretação mais condizente com a verdade dos fatos seria de que ele estava ocupando o espaço político e de poder de personagens que já estavam lá com os nacional-socialistas há mais tempo. E ele chegou depois, por brilhante que era, conseguiu ocupar vários postos e posições de poder que os outros, obviamente, não cabiam dois no mesmo lugar, né? Então, eu acho que a campanha contra ele mais se deveu a isso do que pela falta de interesse e esforço, né, do próprio Carl Schmitt em apoiar as piores causas do nacionalsocialismo. Depois eu acho que tem um elemento interessante, porque você destaca como o Schmitt não é sistemático, mas essas transformações assim apontam para um tipo de fluidez, que eu vou usar uma palavra ruim, mas carreirística, assim, uma sede de chegar aos postos, que eu adapto o meu pensamento de acordo com o contexto e eu consigo. Tem autores que não fariam isso, ou fariam uma outra obra, né? Deixariam aquela lá, mas ele dá tem esse elemento de sede de poder. Eu vou te perguntar Sabe, sobre. o Marcos, antes que me faça a pergunta, a esse respeito especificamente, tem uma parte da literatura de importantes intérpretes do Carl Schmitt que dizem o seguinte: ele escreveu muito da sua obra de uma forma propositalmente imprecisa e em alguns aspectos obscura, em alguns aspectos, para que fosse possível esse transitar, né, de um lado ao outro ou de acordo com as conveniências de cada momento. Sorte que não houvesse um compromisso indefectível, inarredável, insuperável, quando as circunstâncias mudassem. Né? Então, isso também se diz do Carl Schmitt, né? Isso também se diz dele. E, como disse, era um erudito e escrevia muito bem. Né? E escrevia muito bem. Poderia? Não. Essas duas qualidades não são inerentes necessariamente a uma mesma pessoa. Pode ser um erudito, mas não ter a capacidade, uma fluidez textual invejável, né? E vice-versa. Né? Então, mas nele se concentravam essas duas virtudes, né? Essas duas virtudes. Talvez aí tem um ponto muito importante, porque essa ideia de você não buscar um sistema formal e fechado, uma beleza racional em que tudo se encaixa, abre espaço para você deixar a coisa como
um sublime não linguístico. No final tem alguma coisa que eu não disse que é mais importante e que é o gesto fundador que deixa esse espaço para a gente negociar, né? E quando você faz a política com o sublime, você abre espaço para qualquer coisa, né? A obra do Schmitt também, Marcos, ela foi muito construída para responder às questões políticas do momento, aos dilemas jurídicos da época. Eu não estou dizendo com isso que toda a obra dele esteve pensada para os problemas práticos do cotidiano, não é isso. Mas a erudição dele, a capacidade de formulação dele, né, e de criação literária e teórica, ela estava orientada por essas preocupações, né? Então, quando Schmitt escreve o Catolicismo Romano em Forma Política, um pequeno livrinho lá de 22, 23, eu digo 22, 23 porque publica num ano, mas a pessoa nem sempre escreve só naquele ano, né? Então, uma obra deste ano 22, 23, assim como a Teologia Política, ele está dando resposta com alto grau de erudição a problemas da representação, né? Está dando lá na própria teologia política, ele está analisando pensadores contra-revolucionários franceses, o que também era uma forma de criticar ao iluminismo, né? As formulações iluministas da própria República de Weimar e da Constituição de Weimar, que tinha sido elaborada após a derrota da Alemanha na guerra e a queda do Império Guilhermino, né? Do Kaiser Guilherme II. Então, deixando claro que não se trata de uma resposta imediata e rápida, curta aos problemas do dia a dia, mas eram formulações ou tentativas de formulações sofisticadas para problemas importantes da época. Repito, questão da representação política em Weimar, né? Era um crítico dos partidos políticos, das disfuncionalidades dos partidos políticos, do próprio parlamento, né? Então, em várias obras, ele está fazendo referências a isso. Mesmo na teoria da Constituição de 1928, ele também vai tratar desse assunto, dentre outros, né, específicos do direito constitucional, mas vai tratar deste assunto também da representação. Eu vou perguntar sobre um outro conceito para a gente poder dar um passo além e continuar se aproximando desse autor, que é o conceito de ditadura, né? Como que o Carl Schmitt pensava a ideia de ditadura? Então, a obra inicial, a primeira obra mais densa do Carl Schmitt sobre esse tema é de 1921, cujo título é justamente esse, é a ditadura, né? De dictatura. Tem lá um subtítulo extenso, né? Mas ele vai procurar tratar nessa obra, né? Ele vai retomar o conceito de ditadura dos romanos, né? E vai desenvolver isso de tal maneira que dois aspectos, dois conceitos centrais serão a ditadura comissária e a ditadura soberana. O que dirá o Schmitt a diferenciar esses dois? Como diferenciará o Schmitt esses dois conceitos? Diz ele que a ditadura comissária é uma ditadura na qual alguém assume poderes para transitoriamente, né, e sem poderes para alterar a Constituição, mas apenas para suspender alguns pontos dela, atuar para retomar as condições normais. E então colocar novamente a Constituição em vigor nos termos em que ela operava antes. Isto, conceito de ditadura comissária. Ditadura soberana é outra coisa. É quando alguém assume o poder e tem as faculdades, as competências para criar uma nova Constituição, né? Que é muito diferente. Então, no caso da primeira ditadura, ele sustentava que era o que poderia estar disposto em algumas constituições para os períodos de anormalidade, né? Então, em situações de emergência, seria possível convocar este poder, este tipo de ditadura, né, que encontraria o seu similar lá no período romano. Agora, eu sempre sustentei o seguinte também, né? Este é um tipo de ditadura que se sabe como começa, mas na prática não se sabe como termina, né?
porque uma vez que o sujeito já tem esses poderes, fica muito difícil que as instituições tenham força para exercer, né, o contrapoder e retirá-lo de um possível abuso, de uma condição de possível abuso. O artigo 48 da Constituição de Weimar, inciso 2º, dispunha poderes, né, desse gênero ao Reichspräsidente, né, o presidente do Reich. Né? E, bom, as coisas não andaram muito bem. Nos momentos mais críticos, as coisas não andaram muito bem. Né? Esse é um tema assim, muito importante, né, no direito constitucional. Não é um tema fácil, né? Mas eu sempre me inclinei, Marcos, a todos os nossos ouvintes, né, a pensar o seguinte, que nos momentos graves nós precisamos do direito e precisamos da política. Agora, a concentração de poderes em uma só figura, sem capacidade institucional de segurar um possível abuso, eu acho que é uma péssima solução. Né? Então, eu não confio muito, ou não confio, né, neste instituto, né, ou nesta categoria, né, que foi criada não, mas foi desenvolvida e foi sofisticada pelo Carl Schmitt. Né? Obviamente que nem me proponho sequer simpatizar nem de longe com a ditadura soberana, por óbvio, né, mas desconfio em demasia da própria ideia, né, de ditadura comissária, né, que já expliquei o que significa. Pelo potencial que ela tem, pelo terreno pantanoso que ela percorre e dos abusos que, na prática, ela permite que sejam exercidos por um nobre motivo, da restauração da ordem. E, depois de tudo, muitos do que são defensores do Carl Schmitt, né, argumentam que realmente Schmitt teria sido, sobretudo, um defensor da ordem, né, que o seu grande objetivo sempre foi esse, restaurar a ordem. Em Weimar, quando as coisas estavam ruins, né, quando estavam péssimas, né, ali em 32, que acaba, né, quando vêm os nazistas ao poder, né, então, bom, a ordem pode vir por aqui, que é melhor que o caos, né. Então, que o Schmitt teria sido, antes de tudo, um defensor da ordem. Agora, ordem também podemos dizer que há quando há uma ditadura, né, e esta não é uma ordem com a qual nenhum de nós anseie, né, pelo menos não, digo eu, dentre aqueles que temos um mínimo de razoabilidade e conhecimento histórico, e possamos discernir o que significa uma ordem política preservadora dos direitos e garantias e da vida humana como valores superiores, e o que significa uma outra ordem, né, em que a pancadaria, a tortura, o genocídio são a ordem do dia e o desiderato de uma determinado grupo de celerados que ocupam transitoriamente o poder, mas o exercem como se não houvesse amanhã. É difícil não recontextualizar para a situação brasileira e ver as recentes celebrações da ditadura como restituidoras da democracia no Brasil. Uma situação uma interpretação absurda e que é feita de uma forma muito cínica, né? Eu acho que aí eu vou passar para o outro conceito, depois eu acho que a gente volta para mais contextualizações, porque é inevitável trazer o Schmitt para hoje em dia. Mas eu vou perguntar sobre o conceito de exceção, que talvez seja o conceito que é mais badalado ou mais utilizado do Schmitt, talvez de forma até desconectada do projeto do Schmitt, mas eu acho que é inevitável falar desse conceito também. O que o Carl Schmitt pensa por exceção? Então, o conceito de exceção no Carl Schmitt, né, nós temos uma palavrinha alemã, Ausnahmezustand, né? Nós temos que pensar a exceção quando o caos ou a desordem são, digamos, o cenário muito próximo ou ele já se instalou. Né? O problema é que quem diz
quando estas condições estão postas ou quando elas foram superadas é a figura do presidente do Reich. Né? O Carl Schmitt ainda vai argumentar, de acordo com a Constituição alemã, que o parlamento tinha competência para, digamos, servir como um obstáculo aos abusos do presidente. Agora, obviamente, isto aqui ou é uma ingenuidade ou é má fé argumentativa, porque todas as críticas do Schmitt, desde a sua juventude, entrando nos anos 20 até o final dos anos 30, a vida inteira, ele sempre criticou a debilidade do parlamento de Weimar. Né? As suas críticas ao parlamento tomaram como base o parlamento de Weimar, contrapondo ao parlamento inglês clássico as funções que o parlamento inglês tinha e supostamente exercia, seria um modelo ideal, e que o parlamento alemão não conseguia exercer. Então, se não conseguia exercer as funções precípuas, por que eu conseguia, em tempos de crise, segurar, né, aquele poder, alto poder do executivo, que estava na iminência, né, de declarar o estado de exceção, né, e as consequências medidas excepcionais, né, para supostamente, então, restaurar a ordem. Né? Certamente, este enfraquecido e débil poder não seria eficiente para cumprir essa finalidade. E veja, o problema também que citei anteriormente, de que era o presidente do Reich quem tinha a competência para reconhecer as situações calamitosas e que requeriam estas medidas emergenciais, é chegado o momento, pelo seu próprio juízo e critério, singular e exclusivo, dizer que elas já estavam superadas e que não faria mais falta, então, manter as medidas de exceção. Ora, é muito provável pensar, de acordo com a natureza humana e com as condições de poder e com a forma como os seres humanos costumam usar o poder, que houvesse uma acomodação com a situação de exceção, quem sabe até um fabricar de falsas situações para postergar a exceção. Mesmo quando se é que havia ocorrido originariamente situações e circunstâncias que levariam à decretação da exceção, portanto, de medidas excepcionais, é possível imaginar que, na sequência, se superadas tivessem sido, que outras tantas fossem fabricadas artificialmente apenas para o sujeito no poder continuar no poder, exercendo amplíssimos poderes que a situação de emergência, de exceção, lhe concederia. Portanto, esse é um jogo muito perigoso, né? Extremamente perigoso. As medidas de emergência, elas precisam estar não apenas muito claramente delimitadas, né? Como nós precisamos ter poderes e instituições e uma vida política muito ativa, no sentido de servir como uma força reativa e capaz de frear eventuais abusos. Né? Parêntese, né? Essas condições de contrapor-se a forças políticas que tendentes ao abuso é algo que nós não vemos nem de longe no Brasil hoje em dia. Né? Nós não temos essa condição. E isso é que é o mais assustador, já que estamos falando de emergência, fecho parênteses. Né? Eu acho que aí todos os conceitos que a gente falou, eles acabam tendo alguma conexão e acabam se complementando. Se a gente fala da exceção, a gente fala do político como criação do inimigo, essa naturalização da exceção, a continuidade do próprio projeto de ditadura, tem uma vinculação também com a ideia da origem do poder. E eu queria comentar, então, que você falasse um pouquinho sobre o debate do Schmitt com Kelsen sobre o guardião da Constituição, que é essa ideia de onde provém a norma, o que garante a norma, o que garante a Constituição? Então, são duas ideias muito claras. Né? Para o Carl Schmitt, né, a construção da norma não tem como seu fundamento último uma outra norma, como é o caso da teoria keynesiana,
cujo alicerce último da norma é uma norma. Antes dessa, uma norma pressuposta, que no caso é o conceito de Grundnorm, né, que é a palavra alemã que designa isso. É uma norma hipotética fundamental, né, o que é, a rigor, uma contradição em termos com a própria teoria keynesiana que pretende ser científica. Ora, se a teoria keynesiana de justificação da cadeia de validade das normas pretende ser científica, ele tem que provar, né, todos estes passos. O problema é que o último passo do Kelsen não é justificável cientificamente, mas ele é uma suposição, né? Ele é uma norma hipotética, não é uma norma, um passo comprovado. Portanto, enquanto para o Kelsen nós temos uma estrutura normativa, né, uma cadeia de validade das normas, em que numa estrutura piramidal, se facilitar a compreensão, nós temos que todas elas que estão abaixo da estrutura piramidal derivam a sua validade da primeira das normas, que está no ápice da pirâmide, que é a Constituição. Essa própria Constituição retira a sua validade de uma outra norma, que lhe é superior, uma outra Constituição. E assim sucessivamente até encontrar a norma hipotética fundamental. Para o Schmitt, é algo completamente diferente. Nós temos que as normas derivam do poder político, diretamente da criação política. É fato que eu concordaria com a perspectiva schmittiana, né, de que o direito não é criado por normas que não têm um querer, né? As normas têm um querer. As normas por si só não criam outras normas. As normas possuem um querer humano que cria normas, que dirige a criação das normas subsequentes e futuras. Mas o Schmitt deixa claro que é um querer político, né, do qual dependem diretamente o processo criativo de normas. No caso do embate, do debate constitucional, né, em nível constitucional entre ambos, o Schmitt dirá, então, que o guardião da Constituição é um ente político, enquanto que para o Schmitt, para o Kelsen, é um ente jurídico. Kelsen, então, propõe a criação de um Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte, como quer que se chame, né? Que, no caso, acabou inspirando a criação da Corte Austríaca, né, na década de 20. Enquanto isso, para o Schmitt, não, nós tínhamos que ter um controle político, né, que, no caso schmittiano, seria o presidente do Reich, aquele que faria este controle, né? Era a proposta dele que o Poder Executivo mesmo fizesse o controle de constitucionalidade, né? E aqui nós temos uma discrepância de fundo com o Montesquieu, né, da sua teoria da tripartição dos poderes. Necessariamente, no Schmitt, nós teríamos uma ruptura com essa ideia, né, da tripartição dos poderes, né, porque não teríamos um judiciário propriamente independente. Algo que também, durante o período nacional-socialista, para o Schmitt ficou extremamente claro, né, e para qualquer leitor médio também está muito claro que ele manda as favas, né, a tal da tripartição dos poderes. E, claro, nos dias que correm, não quer dizer que nós tenhamos também de acreditar que são poderes absolutamente independentes, etc, 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 mas que pior será se nós tivermos a reunião de dois deles em um só. Então, o que mais temos de fazer antes de jogar a água com o bebê e a banheira fora, né, é tratar de reconstituir, de reconfigurar esses poderes, de sorte a torná-los mais eficientes e operativos de acordo com aquilo para o que eles foram originariamente pensados para desenvolver como suas funções precípuas, né? É bem curioso como agora a gente tem esse problema como fundamental. Como preservar a criança e jogar água suja fora, né? Porque quando a gente olha a situação, por exemplo, de um dirigente que se diz ungido pela votação popular e quer preservar o poder utilizando
interpretações abusivas da Constituição, abusivas entre aspas, né? Porque eu acho que o problema todo é que existem brechas, né? Existem brechas quando você vai interpretar a Constituição, e a interpretação vai ser nesse sentido, de que agora eu estou no poder para preservar o que quer que seja, né? Porque o discurso acaba sendo redundante, você se diz justificado de promover uma ditadura, né? É isso, é a ameaça que a gente está tendo cotidianamente, né? E eu acho que é curioso, curioso não, necessário um trabalho que você tem feito de resgatar figuras como o Teixeira Lott, Marechal Teixeira Lott, né? Você acha que a gente pode esperar alguma coisa? Esperar já é uma palavra ruim, né? Mas como que você vê essa água suja, esse bebê hoje? Pois é, o Marcos, né, os nossos ouvintes, nós temos que calibrar, né, a esperança com a ação, né? Qualquer uma das duas, né, isoladamente, né, ou se preferirmos dizer que estejam divorciadas, né, eu acredito que nos conduzem a um desfecho não muito favorável, né? Eu sustento que devemos calibrar a esperança aliada à ação temperada pela reflexão, né? Se for reflexão demais e não agirmos, de pouco nos valerá. Se nós agirmos de uma forma, digamos assim, sem um real ânimo, expectativa e esperança de êxito, né? Embora as circunstâncias sejam difíceis, talvez desanimemos antes de chegar à metade do caminho, né? Tudo isso temperado pela reflexão, eu acredito que nós podemos chegar a algum lugar, mas é indispensável que nós tenhamos o alento da intervenção coletiva, né? Porque as circunstâncias, o horizonte de uma ditadura e de um regime de força, seja o nome que se dê a ele, né, mas um regime de força de qualquer forma, ele não sugere êxito quando não seja de uma forma coletiva a resistência, né? A resistência à eclosão e em algum caso até um regime de força já instaurado não é possível ser feito isoladamente ou com pequenos coletivos. É indispensável que seja uma resistência coletiva o mais abrangente possível. Quanto mais abrangente for a resistência, mais chances de êxito e de menor sofrimento e perdas humanas nós teremos. Eu reputo como muito certeira a ideia de que mesmo forças armadas, né, elas são um pouco mais covardes do que se supõe. Ou seja, contra um país inteiro elas não reagem, elas entregam as armas pelo medo de sucumbir elas próprias e perder as vidas. Agora, quando elas se defrontam com jovens, poucos jovens, um punhado de pessoas, né, por mais valorosas que sejam, 5 mil, 10 mil, num ambiente de 211 milhões, então se transformam me perdoem pela expressão, nos machos alfa de plantão, né? Então são os mais corajosos da quadra, os mais corajosos da região. Agora, se nós tivermos realmente uma demonstração cabal e inequívoca de que a população brasileira não aceita regimes de força, esta turma dará todos os passos atrás que nós nem chegamos a imaginar que seriam capazes de dar. Porque o excesso de força que gente armada demonstra contra gente desarmada é diretamente proporcional à sua covardia de agir sem armas e pela razão. Vou fazer uma pergunta, talvez seja um passo atrás, mas que é importante, que é a ideia de como as críticas que Schmitt faz à democracia liberal muitas vezes são aplaudidas pela esquerda e muitas vezes até incorporadas pela esquerda, né? E muitas vezes até utilizando alguns conceitos e naturalizando esses conceitos e abrindo mão desse debate formal, né? Como se já está perdido o jogo, então
E uma coisa que você falou agora, eu acho que é fundamental, quando você usou a palavra abrangente, porque o discurso schmittiano, eu posso dizer que o discurso da extrema-direita no Brasil também, tem sempre essa criação do inimigo, esse outro, é, Uhum. esse eles em nós, né, também, né? Esse outro que está dentro de nós que a gente tem que expurgar, né? E não há espaço para a ideia de multiplicidade democrática, de diversidade. Então, a ideia de uma democracia schmittiana é um oxímoro. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Então, o Schmitt, né, ele realmente faz críticas importantes, né, à democracia liberal, né? Não é o caso, né, de que nós desmereçamos, né, uma série de referências que ele faz. Diga-se de passagem, há um ponto de aproximação com Francisco Campos, o nosso Francisco Campos, e digo nosso porque nasceu no Brasil, e não porque eu, novamente, esteja de acordo com Francisco Campos e com o sentido da obra dele, o sentido final, né? Muito embora também tenha escrito sobre Francisco Campos, publiquei um livro no Senado Federal, que, aliás, é um livro extremamente acessível, muito barato, acho que custa R$ 14 e são lá 400 páginas quase, né? Digo isso porque no mundo editorial brasileiro hoje é muito raro se conseguir comprar livros baratos, né, e extensos, né? E este livro que eu escrevi, felizmente, no Senado Federal publicou, e contando mesmo assim com extensão razoável de páginas, e por um excelente preço, um excelente valor subsidiado, com certeza. Então, nesse livro, eu também faço uma aproximação do Schmitt com o Campos. E há muitas críticas à democracia liberal que são em comum, que eles têm em comum, né? Também a questão da imprensa, né? Da opinião pública, né? É um tema que também às vezes não se fala muito em vários momentos, deixa de ressaltar no Schmitt, mas está lá, né? E muito, muito também no próprio Francisco Campos. É uma queixa e críticas à imprensa. E veja, dentre as críticas que faz o Schmitt ao parlamento, né, à vida político-partidária, está de que muitas decisões não são tomadas no plenário, né, são tomadas nos gabinetes, são tomadas a portas fechadas. É isto uma inverdade? Não é. Outra das críticas que faz, né? No plenário, né, não estão ali para se deixar persuadir por melhores motivos ou melhores razões. Quem vai ao plenário está para expressar as suas próprias razões e os seus próprios motivos antes do que estar a participar de um debate de ideias, onde seria possível que aquele que apresente melhores ideias, melhores argumentos, possa persuadir o outro da superioridade das suas. Né? Então, também há aqui no Schmitt, né, uma argumentação a respeito de como funcionava o parlamento na Inglaterra, ele idealiza também um pouco as coisas, etc. Mas o fato é que há razões, né, há argumentos que são verídicos no Schmitt. O problema é o passo que se dá depois disso, né? Certo? O problema é o passo que se dá depois disso. Eu posso detectar, né, que eu estou com uma perna machucada. O médico pode detectar que eu estou com a perna fraturada. Um médico diz, então vamos fazer o seguinte, vamos serrar a perna. E outro diz, não, eu posso colocar o gesso. Se eu colocar o gesso, eu vou ficar com a perna boa novamente, etc. Embora tenha fratura. Agora, pela opção do primeiro médico, nós vamos ficar sem a perna abaixo do ponto da fratura. Procurando aqui traduzir um pouco em miúdos as coisas, né, eu quero dizer que dependendo do encaminhamento que se dê a um problema que está detectado, que é correto, a fratura, nós podemos ter duas opções, uma insana e a outra uma opção adequada. Né? Então, no caso do Schmitt, a opção dele é pela crítica feroz e ferrenha ao parlamento, que, entrada a década de 30 nas mãos do nacional-socialista, vai terminar por detonar, por implodir o parlamento. Agora, nas mãos de outros, né, se tentará reformar o parlamento, se tentará transformar as instâncias parlamentares, criar melhores estatutos para a vida parlamentar, melhor estrutura de financiamento dos partidos políticos para as eleições, né,
de sorte a conseguir que nós tenhamos uma melhor representação parlamentar, né? E dentro do parlamento que o jogo se dê de uma maneira que atenda os interesses públicos. Agora, o caso brasileiro é um contra-exemplo, né? É um contra-exemplo de qualquer ângulo que nós observemos. Nós temos indivíduos que não representam a população brasileira na sua grande maioria. Cerca de 70% do parlamento brasileiro não está composto por trabalhadores, está composto por empresários. Só isso aqui já daria uma grande noção do tamanho, né, e da intensidade da falha do nosso parlamento. Se formos analisar a representatividade feminina, também temos aí um outro desastre, né? Estamos aí na casa dos 15% aproximadamente. Se formos analisar trabalhadores, né, temos aí outro problema, empresários, né, o volume de empresários. Enfim, digamos, se não tivermos o conceito de parlamento ideal de um lado e o parlamento brasileiro, talvez seja quase que o antípoda, né, do ideal. Óbvio que entre o ideal e o real há uma distância, só que não precisa ser o antípoda. Poderíamos ter uma mescla entre o ideal e o modelo mais imperfeito imaginável, né? Podemos ter um modelo intermediário, né? Considerando que as instituições são falhas, os humanos são falhos, os interesses são muitos, etc. Mas é que a nossa situação é terrível. Agora, não devemos ser persuadidos, como querem fazer crer, que devemos fechar o parlamento, né? E aí voltamos àquela expressão que usei alguns momentos atrás, de jogar a banheira fora com água suja e a criança dentro. Nós temos que reformular isto, né? Nós temos que reformular e deixar num grau de operatividade tal e de configuração e de representação tal que a maioria dos que componham este espaço representativo seja a cara do povo brasileiro, cara no sentido figurado, né? Ou seja, que tem o perfil do povo brasileiro sob todos os ângulos, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista étnico, sob o ponto de vista de gênero, né? De tudo, né? Enquanto não tivermos uma circunstância desse gênero, obviamente as decisões dos parlamentares não serão as que convêm ao povo brasileiro. Então, aqui nós encontramos, Marcos e demais, uma crítica do Schmitt que é adequada, né? O que não é adequado, ou seja, o diagnóstico está certo, a normatividade daí decorrente é que não é. Uma questão que eu acho também que vou dar como um passo atrás, mas eu não perguntei sobre a questão da secularização no Schmitt. E essa questão para mim é importante porque você tem uma questão primordial que seria qual que é o horizonte do projeto de Schmitt. O que ele esperava? Parece que não é um Estado que procura estabilidade, pelo contrário, é um conservador beligerante, de certa forma, né? É um conservadorismo. O Schmitt realmente, ele, digamos assim, mereceria este qualificativo, né, de conservador. Não são poucos, né, quase que diria uma grande parte dos intérpretes do Schmitt que o colocam, colocariam como conservador, muito embora a partir daí outras tantas leituras sejam possíveis e se coadunem com o conservadorismo. Mas eu, particularmente, né, o aproximo também de uma corrente que foi o conservadorismo revolucionário alemão da década de 20, né, que pode parecer, à primeira vista, uma contradição em termos, por isso que é necessário explicar antes da gente dar outros passos, né, Marcos? O que vinha a ser o conservadorismo alemão? Só em breves linhas para que se entenda que não é uma contradição em termos. É que havia uma corrente conservadora proveniente, né, do período do Kaiser Guilherme II e que após a República ser instaurada na Alemanha, a República de Weimar, após o final da guerra, né, com a Constituição de Weimar de 19, se torna um grupo refratário à nova ordem republicana. Então se tornam revolucionários por querer voltar à ordem anterior, né? Então são revolucionários nesse sentido, são conservadores revolucionários.
revolucionários por pretender derrubar a ordem republicana e querer voltar, né, aos termos da ordem anterior, né? Então, o Schmitt transita, né, ele está próximo, para alguns como eu, muito próximo, para outros não, efetivamente não, deste grupo, né? Eu acredito que ele estava muito próximo porque ele sempre foi um crítico completo, né, da ordem republicana, da Constituição de Weimar, né? Sempre foi um crítico do iluminismo, né? E de tudo que estava à volta dos valores, tanto da Constituição de Weimar como da República em si, né? Então, o Schmitt tem digamos, esta força, né, contra-republicana, contra a Weimar. E eu creio que nunca deixa de existir no Schmitt, né, ao longo da vida, este tônus, digamos assim, anti-iluminista e contrário ao núcleo duro dos valores de Weimar. Por isso que eu sempre tenho sustentado que quando os dias finais de Weimar vão chegando, quando da eleição do nacionalsocialismo, né, o Schmitt não tentou de última hora salvar a República, simplesmente porque ele sempre tinha odiado a República, né? A rigor, havia no Schmitt uma tentativa de salvar a sua posição pessoal, porque ele era conselheiro de diversos dos pró-homens que circulavam no poder nos últimos tempos da República de Weimar, von Schleicher, né, etc. Mas não porque se tratasse de uma defesa em si de algo que lhe fosse caro e que ele prezasse, né? Então, eventuais declarações do Schmitt contra a ascensão do nacionalsocialismo, feitas de última hora, mais se deviam à defesa do seu interesse pessoal, que era o interesse daqueles a quem ele servia, para quem ele trabalhava, né? Este é um ponto a ser considerado, né? Mas eu acho que tinha mais algum ponto na sua questão A aí, questão sobre essa da questão do Schmitt. secularização, é, eu, eu, tô, eu pensei aqui em analogia com Kant, que buscava a paz perpétua. Eu fico pensando o que seria o horizonte futuro de O Schmitt ele não tem uma teoria, digamos assim, com uma forte carga normativa, né? Como eu comentei antes, e acho que os intérpretes que sustentam essa ideia vão num ponto certo, tem digamos, ele é um pouco escorrediço, né? Ele procura escrever de tal forma a não comprometer-se tanto que não seja possível adiante virar a esquina, quando os dias assim o recomendam, né? Então, no Schmitt não há exatamente uma teoria normativa extremamente clara, inequívoca, né? Como, por exemplo, né, defendo a ditadura soberana, defendo que tenhamos um dia um líder, né, como o Führer, né? Não há essa defesa, ou o contrário, né? Não. O que há, sim, é uma crítica contínua e constante ao liberalismo, né? Ao liberalismo clássico. Há uma crítica contínua e constante ao parlamentarismo, inequívoco isso, né? Agora, também há no Schmitt uma interessante defesa que é do Estado forte, mas o Estado forte que atue em prol do liberalismo autoritário, do ponto de vista econômico, né? Então aí tem um autor muito importante que é o Renato Christie, que é um chileno radicado na Austrália, que é quem melhor trabalha com esta ideia, né? Que é do liberalismo autoritário. E este autor, então, vai fazer a aproximação da teoria keynesiana do Estado forte, né? Do ponto de vista do liberalismo autoritário, com o Hayek, inclusive por esta via aqui, por este pantanoso terreno também, que é o do Friedrich Hayek, né? Que é um neoliberal. Então aí há quem procure também escrever e teorizar sobre a possibilidade de aproximação do Schmitt com o neoliberalismo autoritário, extremamente autoritário do Hayek e outros, né? Digo extremamente autoritário porque Hayek deu declarações, né, assim como Friedman, como foi ao Chile, de que não via nenhum problema, né, ao El Mercúrio, o jornal, o tradicional jornal chileno,
golpista, né? No Chile em 73, que não havia nenhum problema em que, essa declaração foi depois de 73 um pouco, não havia nenhum problema em que um governo autoritário, né, se instalasse no poder para implementar as medidas econômicas necessárias, né? Então, e no caso do Schmitt, nós vamos ter uma concepção similar, né? Similar, né? Quando ele vai falar a alguns empresários alemães no final da década de 20, início de 30, ele acaba dando declarações similares, né? Ao falar do Estado forte, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi a carreira do Schmitt depois do nazismo, porque ele viveu quase 100 anos, né? E a gente Isso, fala basicamente da produção dele do período anterior, né? isso. A carreira do Schmitt, a partir de 45, né, ela é bastante conturbada, né? Porque a diferença, né, de outros intelectuais alemães, como ele não fez, né, digamos, este ato público, né, de desnazificação, como outros tantos fizeram, Heidegger inclusive, ele não voltou à universidade, ele não pôde retomar uma vida acadêmica. Então, exatamente a partir de 45, em primeiro lugar, ele passa anos na prisão, alguns anos na prisão, não cumprindo pena, né? Mas sendo mantido ali para dar depoimentos, declarações e testes, a ver se seria levado a julgamento em Nuremberg, né? Finalmente não foi retirado da prisão, prestou os esclarecimentos, estavam muito interessados em saber se ele tinha sido um dos que tinham alimentado a teoria da expansão do Hitler, né? Mas finalmente ele teria alimentado teoricamente, teria participado, mas finalmente não foi esse o caso, né? E ele foi retirado da linha de frente daqueles que foram considerados culpados, né? O suficiente. E eu digo culpados o suficiente porque realmente, se fosse julgar todos que cometeram crimes na Alemanha, eu não sei, né, exatamente quantos dias de execuções incessantes teriam de ser realizadas, né? Porque, de fato, no final, os aliados optaram por julgar, né, e, no caso de condenar, apenas aqueles que foram os casos mais notáveis, né, de responsáveis pelo Holocausto ocorrido, patrocinado pelo regime nacional-socialista. Muitos outros culpados ficaram à solta, quer porque não foram encontrados, quer porque foram reputados como de segunda grandeza, se é que num fato como este alguém seria de segunda grandeza, né? Então, após 45, Schmitt tem esse período que ele vai cumprir em prisão, cerca de 2 anos, né? Com alguma saída, depois retorna, e depois, então, ele vai viver um certo isolamento durante algum tempo, até que começam a afluir novamente alguns conhecidos, ex-alunos, admiradores, né? E sempre na sua casa. Vai se formando um círculo ao redor do Schmitt, um círculo de pessoas que o admiravam pela sua grandeza intelectual, pela sua erudição, né? E, inclusive, né, com algum apoio financeiro de algumas pessoas e empresários que tinham mais recursos, permitindo que ele tivesse uma vida, digamos assim, um certo grau de moderação, etc., mas conseguisse sobreviver, né? Razoavelmente bem, né? Fato curioso desse período também é que os aliados confiscaram grande parte da sua biblioteca que nunca mais foi devolvida, né? Quer dizer, os norte-americanos têm um hábito, né, de se fazer com os bens de outros, que incluem até bibliotecas, né? Esta turma realmente é difícil, né? É realmente não culpo os americanos pelo governo que tem, como não culpo o brasileiro pelo governo que colocou lá. Mas que realmente há uma tradição norte-americana terrível, né, no exercício da política externa, ela isso tem. Incluindo aí esses pequenos delitos, né, de furtos, de roubo de bibliotecas, né? Bom, se fosse o caso de tê-la para examinar e averiguar possível culpa do Schmitt, caberia devolvê-la ao seu proprietário, porque afinal de contas, né, quer queira, quer não, sabemos que a biblioteca para o intelectual é um meio, é um grande aparato, né, da sua possibilidade de produção e ganhar a vida. Pois bem,
Então, após esse período, entrada dos anos 50, então o Schmitt vai ter alguma produção, né, como o Nomos da Terra, né, a Teologia Política 2 é outra obra importante, né, a Tirania dos Valores é outra obra importante também, né. Talvez as três mais relevantes, né. Teremos também ainda algumas obras menores, alguns textos mais curtos, né, mas dos textos um pouco mais extensos eu ressaltaria esses. Também tem artigos que ele vai publicar, né, mas, assim, realmente a obra, o período da vida mais, digamos, que mais chama atenção pelo seu brilhantismo é realmente da década de 40 para trás, né? Entre 20 e 40, ou seja, dos anos 20 e dos anos 30, ao final dos anos 30. Né? Agora, de forma nenhuma nós vamos desprezar essas obras que eu acabei de citar, que eu acabo de dizer que nós temos uma profusão de obras nessas duas décadas que, pela qualidade também, é uma coisa incrível, né? Mas essas que eu acabo de mencionar e outras que são menores, né? Diálogo sobre o Poder também é uma obra um pouco menor, etc., mas que também é uma obra importante que nós vamos ter publicada ali adiante, né? A obra sobre o Donoso Cortês também, especificamente, né? Uma obra menor, mas em termos de extensão, não uma obra menor em termos de qualidade, também é uma obra vai ser desse período. Então é interessante, né? É um autor realmente muito, muito interessante. Vai se dedicar à política internacional, né, nesse período, vai se dedicar a críticas às questões internacionais, à geopolítica. E sobre a recepção dele no Brasil? O senhor falou um pouco da comparação com Francisco Campos, mas havia acesso? Como foi depois a recepção dele? E como o senhor vê a situação dos estudos hoje? Então, o Schmitt vai acabar sendo mais recebido no Brasil a partir dos anos 90, eu acredito, né? Década de 80 não é que, obviamente, por favor, não estou dizendo nem sugerindo remotamente isso não tivesse sido lido. Eu quero dizer é que os leitores ainda não tinham feito, né, não tinham, digamos assim, publicado o suficiente para que se tornasse uma obra um pouco mais conhecida. E mesmo as traduções do Schmitt, né? Quer dizer, nós temos aí o conceito do político traduzido no início da década de 80, né? Perdão, de 90, né? Então, a dificuldade de ter acesso aos originais alemães só era inferior ao público leitor em alemão, né? Que é um público mais exíguo. Tínhamos várias obras traduzidas em espanhol, mas exatamente durante o período da década de 80, tínhamos aí universidades que enfrentavam o sucateamento do período militar, né, as verbas irrisórias para aquisição de volumes nas bibliotecas, obviamente que as importações eram mais difíceis e muito mais caras. Enfim, não tínhamos um cenário favorável. Né? A partir da década de 90, né, nós tivemos uma ligeira melhoria nessa circunstância, até pela maior integração comercial que fomos tendo e também pelo avanço, né, das universidades no período pós-militar. Né? Digo assim, pós-militar. Ainda que sob Fernando Henrique Cardoso, a tragédia universitária tenha sido muito expressiva. Nunca podemos esquecer que não havia vagas de reposição nem para professores falecidos. Não era aumentar a vaga, era simplesmente repor a vaga de um professor, uma professora que tivesse falecido. Né? Então, a partir da década de 90, nós vamos ter uma melhoria, acho que nas ciências em geral no Brasil. Né? E eu acho que a questão do Schmitt também foi, digamos, sofrendo um processo de sofisticação e de maior estudo também neste período. Agora, eu acredito que foi a partir de 2000 onde nós tivemos um adensamento, né? Um adensamento nos estudos, nas publicações, né? Dissertações, teses, um pouco mais, artigos. Né? Aí eu realmente acredito que houve uma densificação. Acredito que nós começamos na década de 90 a dar passos, né, mais consistentes, mas digamos que em termos de volume, né, nós temos aí mesmo a partir da década de 2000. Né? Eu acho que a gente fez um percurso interessante. Eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas singelas, simples, que com certeza você já lidou em sala de aula. A primeira delas é: o que é filosofia?
Eu sinceramente achei que ia perguntar se eu tinha qual biografia eu estava lendo. Achei que podia ser esta a pergunta, né? Então, embora eu não seja um filósofo de profissão, né, eu costumo decompor, né, eu costumo decompor a palavra filosofia como amigo do saber, etc., né? Mas, sobretudo, então, Marcos, eu diria que é um certo apreço pela reflexão livre, né? Eu diria que a filosofia ela precisa ter este apreço pelo pensar e pela reflexão livre e de todas as áreas, né? Onde o preconceito não deve ter lugar. Isto não quer dizer que as opções e os valores de cada um dos intérpretes não tenha um lugar fixo e importante. Agora, a reflexão livre, né? E que não crie interdições a textos e autores, é que me parece definitivo para qualificar a reflexão em si. Né? Então, eu penso que o ato de filosofar implica este elemento, e a filosofia em si precisa, para qualificar-se, de ter esta disponibilidade para frequentar o outro, né? Para frequentar a alteridade, entendido este outro, esta alteridade, como uma instância, um sujeito, um objeto com o qual eu, a priori não concordo ou não compartilho em grande parte das suas ideias e da sua forma de se apresentar no mundo. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Bem, eu conheci um historiador, né, que me impressiona e me impressionou pelo fato da sua honestidade, pelo fato da sua abertura pessoal, que é o Joseph Bendersky, que vem a ser um dos personagens norte-americanos que é considerado um dos maiores biógrafos do Carl Schmitt. Né? Então, realmente um personagem que muito me encantou, né, pelo trato, né, e pelo conhecimento que tem. Uma outra personalidade brasileira, né, que não era exatamente um filósofo, né, mas talvez um filósofo político, um filósofo do direito, foi o Roberto Aguiar, que foi reitor da Universidade de Brasília, uma figura a quem também eu tratei de editar um livro, né, lá no Senado Federal, né, há cerca de 2 anos, 3 anos aproximadamente, e realmente era também uma dessas figuras encantadoras, né? A sua obra, uma obra importante, uma obra comprometida com uma visão marxista de mundo, com a interpretação do mundo e da vida e das instituições e da política muito conforme com essa filosofia, mas ao mesmo tempo um homem muito encantador do ponto de vista pessoal e duro nas suas posições políticas, muito comprometido com essa sua forma de ver o mundo, né? E capaz de defender politicamente, institucionalmente, né? Até na mesma vida político-partidária, chegou a ser secretário de Segurança do Rio de Janeiro, também uma pessoa muito firme na sua intervenção na vida pública. Então é um outro personagem também que sempre me causou uma boa, uma excelente impressão, né? Também um outro personagem, né, todavia vivo, né, tenho vários colegas que poderia citar, um é um jurista, né, que é o Marcelo Neves, também é um personagem que tem uma grande incisividade, né, capaz de formulação teórica e também de intervenção política muito séria e muito dura, né. Um outro personagem é o professor José Geraldo de Souza Júnior, que por outras razões, né, conseguiu articular, né, o direito achado na rua e também transita com a cultura indígena, transita com as diferenças, né, transita com o outro e é capaz de reunir pessoas, tem uma grande capacidade de reunião e de proatividade política e de formulação teórica, né? Também foi um ex-reitor, também foi reitor da Universidade de Brasília. São, assim, Marcos, algumas das personalidades, isso sem fazer injustiça com nenhuma das outras, né? Como, por exemplo, o caso do professor Elias Dias, que é um professor espanhol bastante conhecido, um homem que já está na sua idade mais avançada nesse momento,
e escreveu uma obra que, nos dias que correm, inclusive é muito importante no Brasil, que é o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, né? Ele acaba escrevendo no período em que o franquismo estava nos seus últimos tempos, né? Então, e ele defende justamente isso, a formulação de um Estado democrático de direito quando o franquismo ainda não tinha ido embora, né? Então, foi também alguém exilado dentro do próprio país, né? Foi retirado da sua cátedra e colocado no interior do país, ó, fique quieto aí, não se mexa, né? Isso não foi mandado para o exterior, mas foi colocado no isolamento interno, talvez para ser melhor controlado, né? Então é um outro personagem também que soube enfrentar as vicissitudes do seu tempo, soube lutar, né? E formular teoricamente também, né? E participar da vida política, né? Então o professor Elias Dias é um outro personagem que também conheci, há muito tempo não vejo, e que me causa uma grande admiração. Dentre os vivos também, todos que citei, exceto o professor Aguiar, que lamentavelmente nos deixou, se encontra o professor Vidiacanhas, né, José Vidiacanhas, que é um filósofo, este sim, é um filósofo da Universidade Autônoma, Universidade Complutense de Madrid, é um personagem também invejável, né? Trabalha com filosofia política, mas é de uma capacidade intelectual, de uma erudição e de uma rapidez, né, de escrita e de coordenação entre atividades intelectuais e acadêmicas que é realmente singular, né? Singular. Bom, falei de alguns aqui, não gostaria de ocupar o dobro do programa falando desses personalidades que conheço e realmente muito admiro, né? Mas cito algumas aqui, sem dúvida nenhuma, deixei de citar outros tantos, alguns colegas queridos, né? E que até por tão queridos acabei não arrolando para não parecer que interferiu a amizade com o reconhecimento que tem. Tá vendo? A pergunta é sempre capciosa, né? Por isso que... Mas vamos lá. A última pergunta das três qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Realmente, esta é uma pergunta muito difícil, né? Mas, assim, eu colocaria uma linha filosófica, né, que eu acredito que é muito importante, inclusive para os nossos tempos, que é uma linha filosófica nacional, que, aliás, eu acredito que, lamentavelmente, nas faculdades de filosofia que conheço, é, são, digamos assim, deixa um pouco a desejar, né? Que seria uma linha filosófica nacionalista, defensora da soberania e do desenvolvimento nacional. Então, eu colocaria aí Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, né? Figuras desse naipe, né? Inclusive, a parte filosófica da obra do Celso Furtado também acho que é uma linha extremamente importante, né? Então, eu, digamos, me colocaria, né, menos do lado de um filósofo em si do que de uma linha filosófica, né, que seria essa. Realmente, isto eu acredito que é aquilo que é mais importante para os nossos tempos e que eu acho que é prioritário, né, que nós estudemos e nos dediquemos, né, com muito esmero, né, com muito esmero. Eu acho que essa questão da linha filosófica me chamou a atenção para uma questão que para mim é latente. Eu não sei nem como articulá-la da forma mais correta. Mas a gente tem uma espécie de uma tensão no contexto da filosofia brasileira, em que muitas vezes quem trabalha com filosofia brasileira é a direita, porque há uma grande desconfiança em relação ao produto nacional e ao próprio trabalho teórico, ao trabalho intelectual que é muito caro. Você comentou sobre a biblioteca. Infelizmente, nossas bibliotecas acadêmicas são muito ruins. Então, todo mundo que tenta desenvolver um trabalho teórico acaba sendo obrigado a comprar uma biblioteca particular. E nós não temos, geralmente, hoje com certeza, o salário do professor não dá conta desse tipo de luxo. E quando um colega se dá ao luxo de tentar fazer um trabalho, como você tem feito com o Carl Schmitt, de um trabalho teórico, de fôlego, de vida inteira, cuidadoso, há uma desconfiança.
porque existe um certo populismo fácil também, que acaba graçando asas, já que esses meios de trabalho teórico são difíceis, né? E nesse contexto todo, há uma desconfiança de elitismo. Quando você é uma pessoa mais à esquerda, você está sendo elitista, você não está aderindo facilmente, você está complexificando demais o discurso, né? E parece que qualquer tentativa de discurso contextualizado acaba caindo para a direita, né? Eu acho que como que você vê essa situação? Não sei se formulei bem, você... Não, realmente, nas faculdades de filosofia especificamente, eu acredito que tu tens melhores condições de descrever a situação e as circunstâncias e as vicissitudes e as virtudes, né, que estão presentes hoje em dia, né, dado que eu convivo mais, né, nas faculdades de Direito e as de Filosofia eu frequento com alguma frequência, né, mas não tanto. Agora, o fato, né, que o pensamento nacional em si, ele interessadamente, interesseiramente, digamos assim, também, né, desprezado, colocado num segundo plano, né? Se nós formos observar até mesmo as formulações, né, das agências de pesquisa, vão exigir de pesquisadores, eventualmente, a publicação de artigos no exterior em língua inglesa. O sujeito pode ter N publicações em português, em vários países, sobre diversas questões relevantes em excelentes revistas, mas talvez não seja o suficiente, tem que ter em inglês. Agora, quem é que no Reino Unido vai ter interesse no trabalho do Nelson Werneck Sodré? Né? Então, digo eu, há um desprezo pelo pensamento nacional e uma superestimação por pensadores estrangeiros que tem a ver com o próprio processo de colonização e de neocolonização do Brasil. Né? Quer dizer, a destruição da cultura nacional, como já dizia o Darcy Ribeiro, é um projeto nacional. Só que é um projeto nacional da elite e não interessa ao povo brasileiro. A destruição da cultura é um projeto, não é um acaso. A falta de investimentos em escola não é um acaso ou uma excentricidade, é um projeto. Então, o desinteresse, né, falseado por busca de maior sofisticação de pensadores alienígenas é simplesmente também parte deste projeto, né, que eu reputo daninho, extremamente daninho aos interesses nacionais. Daí, né, a sublinhar, não é, foram as formulações dos nossos autores, né, geniais como Celso Furtado, Nelson Werneck, já citei Florestan, já citei Darcy, mas há tantos outros que poderia citar, historiadores, né, de todas as áreas, que ajudam em muito a esclarecer e a que nós compreendamos o Brasil. E pensadores, né, que dedicaram a sua vida, Josué de Souza, outros questão da fome, físicos, né, químicos, né, que trabalharam a questão do petróleo, que nos esclarecem do que se trata, afinal de contas. Quer dizer, então, é por aqui, né? Acredito que este é o nosso caminho, é o nosso desafio, porque é um caminho que está bloqueado e querem mantê-lo bloqueado. O meu comentário tem a ver muito com o horizonte da filosofia mesmo, porque quando você olha, por exemplo, a primeira tese trabalhando com filosofia africana ou afro-brasileira, foi na década de 80, da Helena Teodoro, no Rio de Janeiro, na Gama Filho, acho que é na Gama Filho, orientada pelo Vélez Rodrigues, Antônio Paim, do grupo do Antônio Paim. Então, logo Vélez Rodrigues. Pois é, mas essa preocupação com o nacional virou um problema de direita, assim, muitas vezes acontece isso. E quando eu estou pensando... Fala? Não, mas veja, né, eu acabei citando vários nomes, mas a gente vai deixando de citar outros tão até mais importantes, como Milton Santos, que falou no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que nós vamos pensar o Brasil sem Milton Santos, né? Milton Santos é um dos grandes gênios brasileiros, né? Nós não podemos colocar o Milton Santos numa prateleira e esquecer
Milton Santos tem que estar em cima da mesa sempre para pensar o Brasil, né? É um pensador reconhecido, inclusive internacionalmente, mas nem precisaria, né? Nós precisamos saber do seu valor e trabalhar com ele. Eu ia comentar justamente que no horizonte da filosofia do direito é aceitável entre aspas, é necessário se pensar local, então existem escolas já e debates, e as pessoas se estranham, e se estranham porque tem debate, né? Agora é muito curioso que esses autores que você citou, a maior parte não são do horizonte da acadêmico da filosofia, e você, muito humildemente, falou que não frequenta esse horizonte, sendo que você tem essa formação também, e como diz um ditado africano, um leopardo pega chuva, não perde suas manchas. Você sabe o que está falando, sim. Pois eu vou fechar a nossa conversa, vou pedir agora sim quase aquela pergunta que você pressupôs, mas eu vou pedir as indicações que você faz para os nossos ouvintes, né? O que você quiser indicar Então, de... estes autores que acabei de comentar, acho que são os autores, acaso não tenham lido, né? Óbvio, né? Acredito que quaisquer livros, praticamente, desses autores são textos imprescindíveis, né? Posso supor que poucos dos nossos ouvintes, a depender de nós, não sei que tenham um perfil etário mais alto, possam ter lido tudo a respeito desses autores, né? Mas acaso os mais jovens, né, dediquem-se a lê-los, né? Dediquem-se a lê-los integralmente. Procurem todas as obras desses pensadores, né, que acabo de citar. Dentre os estrangeiros, né, também que ajuda a pensar a América Latina, que nós já dificilmente podemos pensar em soberania nacional sem pensar numa soberania da América Latina, em acordos e compromissos latino-americanos. Atílio Boron também é um nome importantíssimo, né? Na escala internacional, embora seja norte-americano, o Noam Chomsky, né? Que tem também uma extensíssima produção literária, né? E nos ajuda a compreender também muito das contradições, né, do Império. Por motivo contrário ao do Chomsky, que é o do Atílio Boron, né, talvez valha a pena ler um pouco da produção do Samuel Huntington, justamente por ser o antônimo, por ser a voz do Império, né? O Brzezinski também, Zygmunt Brzezinski, né, foi outro dos formuladores da política externa norte-americana, que tanto mal causa a América Latina há décadas, né? Então, talvez seja um outro dos pensadores desta área de geopolítica que sejam importantes, né? Para os mais jovens também, né? A questão da guerra híbrida, né? É um tema importante a ser lido, né? Então, vale a pena procurar textos, né, artigos que tratem deste assunto, artigos acadêmicos, né, para que possam fazer uma aproximação, né? A editora Expressão Popular tem alguma publicação sobre este assunto, né, de um autor russo contemporâneo, que no momento não me recordo o nome aqui, né, mas é um autor bem conhecido por esses tempos últimos, mas está lá na Expressão Popular. O título é Guerra Híbrida, né? Então é um outro tema bastante importante. Também aconselho os textos sobre energia, petróleo, do professor Gilberto Bercovitch, né, que nos ajuda a compreender desde o direito econômico, questões geopolíticas, como a Petrobras se insere, até do ponto de vista constitucional, institucional, né, nesta lógica de exploração, né, nessa lógica de expropriação, até mesmo diria, né? Bom, já sobre o próprio Carl Schmitt, não poderia deixar de indicar, com toda a modéstia, mas o livro que eu acabo de organizar, que tem nomes, e não pelo meu texto, mas pelos nomes que estão dentro do livro, né? São mais de 50 artigos, são 52 capítulos, né? Temos professores de diversas partes do mundo, muitos da América Latina, da Europa, né? Da Austrália, tem um colega, então, dos Estados Unidos. Então, sugeriria, né, que quem queira entrar nos estudos schmittianos tem aqui uma porta de possibilidades muito interessante, né? Porque tem autores italianos, tem o Agamben, né, tem o Carugali,
né? Tem o Renato Critti, que mencionei, que trabalha na Austrália, tem os 52 capítulos, são 1.200 poucas páginas, né? Então, para os schmittianos, ou para quem queira estudar Schmitt, tem este livro que recentemente publiquei, né? Bom, realmente, bibliografia não falta sobre diversos temas, mas eu acredito que, digamos, sobre temas atuais, né, e sobre questões atuais, nós temos muita coisa a aprender com alguns autores da década de 60 e 70 que tiveram de enfrentar a ditadura, né? Então, o próprio Florestan Fernandes, quando fala da questão do negro em São Paulo, né, a questão racial, né, acredito que no Florestan nós temos muita coisa para aprender ali. E o Milton Santos, como também acabei de mencionar, o geógrafo, grande geógrafo brasileiro, né, vale muito a pena, né, assim como a questão indígena, do Darcy Ribeiro e nos irmãos Vilas Boas também, que são fontes que também não podemos deixar de consultar, né? Josué de Souza também, né? Então, realmente, é muita. O Brasil tem muitos problemas e, felizmente, muitos grandes autores para cada um deles. Eu vou fazer minhas indicações também. A primeira é quase uma indiscrição, né? Porque eu vou contar uma historinha aqui que agora estou trabalhando no direito, né? E fui começar a trabalhar com filosofia do direito, procurei indicações para o professor Paulo Arantes, porque ele disse que a função do professor é dar indicação, né? Eu falei, o que você me indica para me aproximar? Ele falou, olha, a função do professor também é saber seus limites. Então, nessa área aí, eu não dou pitaco, mas eu indico para você o Roberto Bueno. Você pode seguir ele que você está em bom caminho, né? E aí, o trabalho do Roberto não é só sobre o Schmitt. Se você for procurar, ele já falou do Francisco Campos, ele tem alguns trabalhos sobre essa ideia de um direito, vamos dizer assim, conservador no Brasil. Ele tem alguns estudos, mas tem os estudos de base lá. Você pode procurar livros mais antigos dele sobre Kelsen, sobre Bobbio. Então você pode encontrar as outras versões do pensamento do professor Roberto Bueno, mas também ele tem essa versão de trabalhos voltados para o momento. Ele tem publicado em jornais, acho que o 247 ele geralmente publica, tem publicações, vamos dizer assim, mais jornalísticas, não sei se é o termo, mas são colunas que ele vai comentando o tempo presente, que é uma tarefa também primordial para que o nosso trabalho acadêmico faça sentido, esse diálogo com o tempo presente, né? E tem feito lives também. Então, seguir esse trabalho é importante. E para quem é schmittiano, ele tem a publicação de um livro, Uma Interpretação Conservadora Revolucionária de Carl Schmitt, está o volume 1, mas ele prometeu o volume 2, e é um trabalho magnífico, assim. E você acha que você vai encontrar Carl Schmitt somente, você vai encontrar toda a contextualização e um diálogo que não foge das dificuldades, assim. Então, por exemplo, eu fui ler coisas sobre a situação do Heidegger no texto dele, que eu não encontrei lugar nenhum. Os debates sobre o Heidegger estão lá dentro, mas eu estou dando um exemplo, mas tem diversos outros autores nessa contextualização. E como há a promessa de um volume 2, o primeiro volume tem mais de 800 páginas, né? Então é um trabalho de uma vida, né? Se você for procurar, se você for mais econômico, você pode encontrar artigos do professor Roberto Bueno, como uns artigos sobre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Já é um bom começo. Vá atrás desses textos para se aproximar e ver se vale a pena, se é aquilo que te interessa. Agora, outras indicações que eu quero fazer é lembrar que um episódio do próprio podcast Filosofia Pop, 95 e 96, que a gente falou com o professor Willis Santiago Guerra Filho, né? Então lá a gente falou sobre direito e filosofia e direito. Então tem algumas conexões ali que eu acho importante para você que está interessado em questões de filosofia do direito. E também não vou deixar de citar que eu acho importante lembrar o episódio que a gente fez sobre ética com o professor Roberto Romano, né? Em que há um diálogo dessa tradição que o professor Roberto Bueno colocou. Existe uma tradição de pensamento brasileira aí, e a gente pode encontrar muita gente boa que precisa ser considerada como
parte desse pensamento, dessas pessoas que nos ajudam a pensar esse problema Brasil. Professor, eu agradeço a conversa, vou deixar o espaço aberto para você deixar suas palavras finais, deixar o recado, divulgar o que o senhor quiser divulgar. É certo. Eu agradeço muito, Marcos, eu agradeço muito pelo convite para conversar contigo, foi uma conversa muito agradável. Certamente, né, espero, né, que tenhamos, né, desdobramentos nas nossas conversas, nos nossos contatos, e que de alguma forma eu tenha podido conversar também com os seus estudantes e com o público mais amplo que eventualmente venha a ter acesso a este material, né, com os quais eu também espero poder conversar, né? E esta minha manifestação de expectativa, de diálogo, é tão genuína e franca, na qualidade de servidor do Estado e não de um governo que eu me considero, que eu sempre disponibilizo o meu WhatsApp, né? Que é o 349-9770-2285. Né? Como eu compartilho o telefone com a minha esposa, então não se assustem que vai aparecer o nome dela, mas sou eu mesmo. Né? Então, tem lá o rosto, ali onde seria o rosto, aparece a capa do livro, né? Esse livro que acaba de citar, e então eu realmente tenho sempre a expectativa muito grande de poder interagir com as pessoas, de poder ter um contato, né, que faça com que eu transite para além dos muros acadêmicos, né? Então realmente é uma expectativa sincera que tenho de continuar o contato, o diálogo não só contigo, como com todos os ouvintes, né, que porventura tenham a oportunidade de entrar em contato com o nosso debate aqui realizado no dia de hoje. Era isso, um forte abraço, saúde, muita resistência a todos. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.